fique à vontade aí, passa o seu recado para a gente, que tem muita gente aí esperando para saber quanto custa produzir uma tonelada de cana, 1 litro de etanol, uma saca de açúcar. Fique à vontade. Muito obrigado, você é muito gentil sempre com a gente, Dib. A gente é uma consultoria pequena, mas estamos aí no setor há muito tempo, desde 95, já desde o século passado, né? Então, eu fico feliz de poder vir aqui e mostrar o que está acontecendo mesmo, que o nosso custo é tirado pelo... Eu vou explicar, vamos começar aí, e para quem ainda não me conhece, a gente vai mostrando passo a passo como é que é. Então, nós vamos atualizar os custos dessa safra 2024-2025, apesar de ainda não ter acabado a safra, a Sucrotec tem uma metodologia que já faz o realizado e uma estimativa até o final da safra. Nós estamos com esses dados que eu estou apresentando hoje, o realizado até o mês de outubro, todas as nossas empresas já fecharam o mês de outubro, e de novembro até março é uma estimativa ainda, mas já estamos com um número bem consistente para essa safra. Nós chamamos de um modelo Sucrotec, de análise econômico-financeira, que a gente usa nos nossos clientes para... a gente faz um trabalho de controle no fluxo de caixa. Ele é independente das informações tradicionais da empresa, quer dizer, a gente não usa o balanço, nem fica aguardando a contabilidade fechar, porque senão demoraria muito e a gente está sempre com um número, fechou o mês, o caixa fecha muito rápido e a gente já pode ter no mês seguinte já as informações de quanto recebeu, quanto gastou, e a gente faz uma apuração desses dados e uma classificação, embora não seja uma classificação tão detalhada como no custo contábil, a gente consegue ter uma boa ideia de como que está ocorrendo as despesas e de forma bem real no que está ocorrendo, não é do passado, é do que realmente está ocorrendo e até de uma forma prospectiva até o final da safra. Ele é, como eu disse, baseado no fluxo de caixa, e o fluxo de caixa tem um princípio muito importante que ajuda a gente na certeza de que essas informações estão corretas. Como a gente está mexendo com caixa, com dinheiro, as receitas menos as despesas dão um resultado e a gente pode checar com o saldo anterior do caixa, mais entradas, menos o que saiu, tem que dar o saldo atual. É uma coisa que tem que bater, dinheiro não some, nem aparece. Pelo menos não normalmente, né? Bom, o que mais nós temos? A nossa metodologia determina o que aconteceu, mas também a gente estima o que está acontecendo até o final da safra. Desde o primeiro mês da safra, a gente já está tentando estimar o que vai acontecer na safra como um todo e, inclusive, se necessário, safras futuras para frente, se tiver uma estimativa. O ano que vem vou produzir mais, vou produzir menos, qual o resultado que eu vou ter, o custo vai subir, o custo vai baixar, o resultado, qual a implicação no endividamento, etc. Nós também consideramos o gasto, aqui é só para deixar claro o que tem nesse custo que eu vou apresentar em seguida. Ele inclui os gastos com plantio de cana. Então, muitas vezes, hoje, na contabilidade das empresas, o plantio é considerado como um investimento, então muitas vezes não entra. Nesse aqui, como a gente quer o custo total da cana, a gente coloca sempre os gastos com plantio, com os de trato de cana também, manutenção industrial de entre-safra, que às vezes tem uma dúvida se usa ou não usa, nós colocamos. No nosso caso também, nós incluímos os gastos com imposto de renda e contribuição social, quer dizer, é o custo já ex-impostos, né, já é a linha final, que a gente acha que também é um custo que vai ter de qualquer jeito, então é importante que esse custo esteja coberto. E o que não inclui? A depreciação de máquinas, de equipamentos e despesas financeiras. Despesa financeira depende do endividamento de cada empresa, juros que paga, não inclui. E, consequentemente, também a parte de investimentos, já que não tem depreciação, a parte de investimentos, máquinas, equipamentos também não está incluída. Tá, ok? Então, essa é a despesa operacional que a gente considera.
a nossa amostra, só para qualificar também rapidamente, como o Dib disse, a gente está aqui há muitos anos. Então, eu tenho 6 usinas que estão desde o começo aí, que produzem açúcar e etanol, então a gente tenta manter essa mesma amostra para ter uma qualidade da informação, né? Dentro do histórico. Dessas 6, 5 são de São Paulo, uma é de Minas, perto de 16 milhões de toneladas no total. Ela não é uma amostra muito grande, mas permite que a gente tenha uma confiabilidade estatística, dá 4% do total do estado, e o mínimo de moagem, que é a menor, é 1,2 milhão, e a maior é de 4,3 milhões. Na média, estamos 2,5 milhões de toneladas, o que é uma usina bastante interessante do ponto de vista médio. É como se o custo que eu vou demonstrar fosse de uma usina de mais ou menos 2,5 milhões de toneladas. Nessa safra, essa média fez 51% de açúcar, 49% de etanol, 31% da cana é de fornecedores, a mecanização está praticamente 100%. O raio médio dessa usina média é 28,5 km. O ATR está em 137. E mais uma informação que às vezes me perguntam muito, na média, 83% da área total em áreas arrendadas. Tá? O resto, os outros 17, seriam de terras próprias. Uma coisa que eu gosto de mostrar também, para começar a história do custo de produção, a gente precisa focar no que é mais importante. Por que é mais importante? Aqui temos a evolução dos custos de produção, o que está incluso nesses custos de produção. Então, nós temos uma média de 2014 até 2024, que é 10 anos de safras, é um período bastante longo, 2 períodos de produção inteiros, que a cana normalmente é 5 anos, então 10 anos temos um período bastante longo. Qual percentual de despesas para cada área da usina? Então, 41% área da parte agrícola, né? Tudo que eu gasto, dos 100% que eu gasto, 41% vai para produzir cana, a cana própria, né? Que é essa parte que eu chamo de agrícola, 12% de arrendamento, 24% é aquela cana de fornecedores que ou entregam na minha esteira, ou eu vou buscar em algum lugar, faço o transporte, mas é uma cana de terceiros. 12% só é a indústria e 11% são os impostos e a administração. Então, o custo administrativo total. Então, veja bem, esses números não variam muito ao longo do tempo. Essa safra, até por uma coincidência, praticamente ficou os mesmos números da média de 10 anos. Olhando só a safra de 24 e 25, a agrícola passou de 41% para 40%, arrendamento subiu 1%, 13%, cana de fornecedores a mesma coisa, indústria a mesma coisa. Então, são números que ao longo do tempo eles se mantêm. Se você somar toda a parte que é o custo da matéria-prima, da cana que vai entrar na usina, na fábrica, 77%, ou seja, 3/4 de tudo que eu gasto é para colocar matéria-prima na fábrica. Então, quando você fala, onde eu devo focar no custo, o que é mais importante? Tudo é importante em custos, claro, mas a parte agrícola tem um peso muito grande quando a gente fala de ou aumento ou redução de custos. Um aumento na produtividade agrícola impacta muito mais do que uma despesa que eu vou cortar na administração, por exemplo. Então, é importante ter esse foco que o maior custo de uma usina de açúcar e álcool, apesar de todo o capital investido na indústria, que, claro, está lá, mas em termos operacionais, quanto eu gasto de matéria-prima para colocar na esteira da usina. Ok? Abrindo um pouco, explodindo um pouco isso, vou falar só rapidamente, só para vocês terem aí depois quais são o percentual de cada item.
As canas de fornecedores, então, é em torno de 24%, os arrendamentos 12% a 13%. O que tem, não vou ficar falando de número por número, só o que o que a gente pode dizer que subiu um pouco foi a parte de arrendamentos, que entre a média e essa safra está 0,8%. A terra, ao longo do tempo, tem ficado realmente um pouco mais cara. Esse arrendamento é da base de São Paulo, então a terra tem ficado realmente um pouco mais cara. A parte amarela, que é combustível e lubrificante, 0,6%, também é uma tendência um pouco de subir um pouquinho o combustível em relação aos outros. Outra coisa que aumentou, manutenção industrial, 0,8%. E mão de obra é o único ponto que tem caído um pouco, questão de mão de obra, por 2 motivos. Porque, historicamente, a tendência é realmente você diminuir o número de pessoas contratadas porque a tecnologia vai aumentando, vai melhorando, diminui a necessidade de pessoal, até desde a parte agrícola, né, com mecanizações, as indústrias estão ficando mais automatizadas, a própria administração usa softwares, informática, que diminui a necessidade de pessoal. Então, tem uma tendência já secular, vamos dizer assim, ao longo dos anos, de redução da mão de obra. E outro motivo também é que a inflação do consumidor, nesses últimos 10 anos, ela foi menor do que a inflação do atacado. Então, o que usa para fazer o reajuste da mão de obra é do consumidor. Então, também tem uma redução por esse problema da inflação. Vamos falar, então, de preços, como tem se comportado os preços nos últimos 10 anos aí de alguns insumos. Eu selecionei alguns insumos para a gente só dar uma olhada e tentar visualizar ao longo dessas últimas safras o que aconteceu com os preços dos produtos que a gente compra. Tá? Podemos começar pela média. Aqui, ó, a inflação do IGPDI, essa linha rosa. Essa linha rosa, por que a gente usa o IGPDI e não usa outros índices, por exemplo, o IPCA, que falam muito na imprensa? Porque o IPCA é a inflação do consumidor, das famílias. O IGPDI é 70% atacado, 20% consumo e 10% de construção civil. Então, ele representa muito melhor a gama de custos de despesas de uma usina de açúcar. E, ao longo desses 10 anos, se a gente olhar essa linha vermelha, ela começa com 100, a vermelha não, a rosa, ela começa com 100 e termina aqui perto de 200. Então, é perto de 100% de inflação nesse período de 10 anos. Uma coisa que eu comprava por R$100 em 2014, está me custando hoje 200 e poucos reais. Ok? Essa é a nossa base. O que evoluiu acima da inflação média? O diesel, um pouco acima, e arrendamentos, um pouco assim, que é a linha azul tracejada, e adubos. Adubos é um caso especial, é essa linha verde. É a linha que destoa do resto. Em 2021, a gente vai discutir mais para frente também o que aconteceu nesse ano, que foi basicamente fim da pandemia, teve questão, o petróleo subiu muito, começou a guerra da Ucrânia, a parte de logística a nível mundial, cadeia de suprimentos deu uma colapsada. O Brasil é muito dependente de adubos importados e, nessa época, realmente subiu praticamente 60% em um ano os adubos, que foi muito atípico. Ficou 2 anos subindo, foi 2021, a safra 2021-22 e continuou até 2023. Em 2023, 2024, principalmente em 2024, recuou o preço, mas mesmo assim, ainda hoje está como reflexo desse aumento anterior, ainda os adubos estão acima da inflação. O que está abaixo da inflação é basicamente mão de obra.
por conta que eu já expliquei do IPCA. O IPCA, aí, se o GPDI deu 100 e poucos por cento, o IPCA, se não me engano, dá uns 80%, 85% nesse período. Então, é mais próximo aí do reajuste, do dissídio de salários que houve no setor. E essa linha vermelha são os preços nossos. O que é uma média do açúcar e do etanol, essa linha vermelha. Então, você vê que no começo, aqui, até 2020, a linha vem se comportando razoável, né? Até aqui, 2019, bem poucos reajustes. Você tem 1, 2, 3, 5 anos, não chega a 20% no acumulado. Quando você chega 2021 e aqui na safra 2021-22, dá um salto, que é o quê? Acompanhando outras commodities do mundo, petróleo, soja, milho, que subiram muito. Então, o nosso preço do açúcar e do etanol subiu, que eu vou falar mais para frente como detalhadamente, e que se manteve. Ficou um platô que ainda está um preço razoável para as usinas. Bom, em termos de preços, está aqui. Agora eu vou querer fazer o seguinte. Vamos olhar, já vou dar de cara quanto que é os custos de produção, né, desse período, e versus o preço do açúcar e do álcool, em termos históricos. Então, o que a gente vê aqui? Desde 2014, a linha azul é o nosso preço, uma média transformada em reais por saco de açúcar de 50 quilos. Então, eu padronizei o etanol e o açúcar, como se tudo fosse açúcar, convertendo, e o custo em vermelho da mesma forma, tudo para açúcar, saca de 50 quilos. Então, a gente vê uma situação que realmente mudou de 2021 para frente. Eu vinha vindo com uma situação difícil para as usinas, preço e custo muito próximos, por vezes, inclusive se a gente olhar para trás de 2014, a gente vai ver que era mais ou menos essa toada. Dificilmente as usinas tinham lucro. Quando tinham lucro, era muito pequeno. Você vê que, por exemplo, aqui 2018, 2019, o custo é um pouquinho acima do preço. Significa o quê? Que eu estou trabalhando, estou produzindo açúcar e álcool, e eu vendi e não consegui cobrir nem o custo de produção daquele açúcar. Ou seja, eu não vou ter R$1 para comprar um caminhão novo, os meus acionistas vão ter que se conformar que não vão poder ter nada de dividendos, eu não vou poder fazer nenhum investimento novo na minha fábrica. Se eu tiver algum problema qualquer, eu não consigo resolver. Então, era uma situação bastante complicada. A partir de 2020, o preço deu uma descolada do custo. Em 2021, foi o grande boom. E 2022, e que vem 2022, 2023, 2024, nós temos 4 safras de resultados bastante razoáveis para as usinas. Acho que todo mundo percebe isso nos balanços, está razoável. Então, nós estamos com uma boa recuperação do setor, de forma que eles estão conseguindo recuperar uma parte do endividamento que foi acumulado nas safras anteriores. Esse aumento aí, que foi quase 50% no preço médio, de um ano para o outro, 2020, 21 para 21, 22, o custo também acompanhou. Vocês viram os adubos como é que subiu. O custo aumentou 47%, então foi realmente, os dois subiram, só que o preço subiu um pouco mais do que o custo e nós conseguimos ter resultado. O que aconteceu? Embora a gente já esteja em 2024, a gente fez alguns anos que não apresenta aqui, questão de pandemia e tudo, essas coisas, então acho que vale a pena a gente
puxar um pouco na memória para ver o que aconteceu em 2021, afinal de contas, que 50%. O açúcar, para vocês terem uma ideia, que R$100 era uma coisa totalmente irreal. Se você fosse em 2018 e falasse que o açúcar ia custar R$100 um saco de 50 quilos, o nego ria da sua cara, não existia. Realmente passou. Hoje o açúcar já está R$120, R$130 uma saca de açúcar. Então, o que aconteceu? Eu vou pular e depois eu volto ali. A mudança de patamar foi uma alta próxima de 50%. E vem sustentando até hoje. Em 2021, o Brasil teve uma queda bastante forte na produção. Foi como as usinas vinham de safras praticamente sem resultado, poucas mesmo tinham condições de manter os tratos culturais corretamente, o canavial foi envelhecendo, e nós pegamos um ano de clima ruim, caiu 13% de um ano para o outro, veio de 605 milhões de toneladas no Centro-Sul, veio para 524, muito tempo que não vinha para essa faixa de 524 milhões de toneladas. Restrição de oferta, lógico, o preço melhorou, mas não foi só isso. O açúcar na Bolsa de Nova York subiu 36% nesse ano, em dólar. O petróleo aumentou 82% nesse período de safra de 2021. Ele veio de uma média de $44 para $80. Por que aconteceu isso? Lembra, puxa na minha memória. Teve a pandemia, todo mundo ficou em casa, o consumo foi lá para baixo, teve gente... Lembra que teve a notícia que o petróleo não valia nada, o petróleo ficou negativo um dia lá. Não, por quê? Ninguém vai consumir mais nada. Só que, quando acabou a pandemia, as pessoas precisaram de tudo de novo. Precisavam de gasolina, precisavam de energia elétrica, precisavam sair de casa. E você teve uma ruptura total da logística, das cadeias de suprimento, os carros não tinham chip para serem montados, porque as fábricas de chip pararam de funcionar. Então, teve uma ruptura geral nas cadeias de suprimentos. Nesse ponto, todas as commodities deram uma explodida. E o açúcar veio junto. Ok? Outra coisa que ajudou também o setor, o preço da gasolina no mercado interno, nesse ano 2021, 21, 22, ele teve um aumento de 41%. Por quê? Porque estava sendo represado. O preço da gasolina ficou represado, o petróleo subiu, a nossa gasolina não subiu junto, e depois, quando não teve jeito, né? A Petrobras precisou aumentar o preço da gasolina, deu margem para o álcool se recuperar. Então, voltando lá, explicando por que deu esse salto. De lá para cá, o preço continua se estabilizando. Ele está até um pouco melhor. Esse ano, a gente espera que até o final da safra fique 5% acima da média da safra passada. O custo vai dar uma aumentada, principalmente porque a produtividade dessa safra foi menor do que do ano passado. O ano passado foi uma safra excepcional mesmo. O clima ocorreu de forma perfeita quase para todo mundo. Foi um recorde de produção. Tanto é que o custo, pode ver que o custo caiu de 91,71 por saco para 85, né, praticamente. E esse ano nós tivemos seca, já devem ter até comentado aqui, secas, incêndios, foi um ano bem ruim, mas já era esperado que não fosse tão bom quanto o ano passado. Então, o custo tende a aumentar, 11%, então a nossa margem vai ficar um pouco menor, mas ainda assim temos um resultado positivo. Eu quero mostrar também só no gráfico seguinte,
o que aconteceria? Porque no Brasil a gente nunca pode esquecer da inflação, tá? A gente pensa, a inflação está morta, quando a gente pensa que a inflação está morta, ela volta. Então, corrigindo a todos aqueles custos, os custos, deixa eu voltar de novo, os custos estão lá embaixo, os custos e preços estão lá embaixo, perto de R$50 por saco. Quando a gente corrige para a inflação, eles voltam para 90. Então, não é tanta diferença assim do que nós temos hoje. Pode ver que em 2016 nós tivemos um preço espetacular. Em 2016 teve uma quebra de safra grande, a safra foi bem ruim, o preço foi lá para cima, coincide com o final do governo Dilma, que foi em 2016, então a Dilma também represou muito o preço da gasolina. Em 2016 o álcool teve uma boa alta, então 2016 foi um ano de bastante resultado, quando a gente olha de diferença de preço com o custo. Então, é bom a gente ter sempre em mente os custos corrigidos pela inflação. Tá? Vamos seguindo. Então, isso é o que eu já mostrei para vocês, né? Das razões de preços terem subido tanto na 2021 e 2022. Quais são os custos, então, que nós obtivemos nessa safra de 2024 em relação ao do ano passado? Como eu falei, o ano passado foi uma safra excepcional, muito boa. A média das minhas usinas lá, da Sucotec, 91 toneladas por hectare. Então, a gente teve já uma quebra de produtividade muito forte, 17%, está em torno de 75% esse ano. Na minha amostra, o ano passado, eu tive casos excepcionais mesmo de rendimentos muito bons. Não tanto que essa safra tenha sido tão ruim, mas o ano passado foi muito bom. Uma tonelada de cana, então, o ano passado, estava R$ 168,00, passou para R$ 186,00 por tonelada, a cana própria. A cana de fornecedor não variou tanto, 190. Eu tenho que alertar que esse preço da cana de fornecedor, R$ 193,00, ele já inclui todos os custos da cana de fornecedor, tá? Porque hoje em dia a gente tem que prestar atenção em quanto paga o fornecedor de cana. Muito difícil a usina pagar somente o Consecana, muito raro. Existem inúmeras formas de pagar, o Consecana ainda é a base de tudo, mas eu te dou um desconto na tabela de frete, eu te ajudo com os adubos, eu te ajudo com o combustível. Então, como a nossa amostra é pequena e nós estamos ali no dia a dia com cada usina, nós podemos fazer esse ajuste, colocar esses custos que são da cana de fornecedores, ou via algum subsídio que ele propõe, ou via algum serviço que ele faz para o fornecedor a mais, e colocar ele realmente no custo do fornecedor de cana e não no custo da cana própria. Então, às vezes, a gente, o custo da cana meu custo da cana de fornecedor é menor. Tá, mas dá uma olhada se você colocou todos os custos que você está dando para o fornecedor. A matéria-prima, então, a média entre fornecedor e cana própria, R$ 188,52. Um rendimento que a gente faz sacos de açúcar por tonelada, quanto que rendeu na fábrica. Transforma essa matéria-prima em reais por saco de açúcar, custa R$ 73,15. A indústria, quase R$ 12,00, R$ 11,93. Teve um aumento também, principalmente por queda de produção. É muito sensível o custo industrial à quebra de produção. Quando cai a produção, o custo industrial aumenta. A administração, a mesma coisa, caiu a produção, o custo administrativo subiu. Então, qual é o custo final? Hoje eu posso dizer, pelo menos para a minha amostra, que eu acho que é muito representativa de boas unidades que têm características de fazer o serviço correto, de tratar bem da cana, de indústrias que não são nem topo de linha, nem as piores, R$ 95,25, um aumento de 6% sobre o ano passado.
E um resultado operacional, que é o quê? O preço que eu consegui, menos esses custos, dá 9,2%, o ano passado tinha sido 15%. Ah, mas é pouco, 9%. Olha o histórico para trás, vocês vão ver que não é ruim, porque o ano para trás era 0, 1, menos 2, então não está ruim, não. Comparado com a média, o meu tempo já estourou. Eu trago bastantes quadros aqui, mas esses quadros do final eu deixo mais para vocês olharem. Depois vai estar o DIB, acho que disponibiliza isso para vocês. Então, para vocês darem uma olhada, uma estudada, não é tanto para eu apresentar, porque é muito número um atrás do outro e não convém a gente ficar falando. O que interessa é isso aqui, R$ 95,00. E outro quadro que eu gostaria muito de mostrar para vocês então, esse é o custo reais por saco de açúcar. Se eu for querer saber lá, que todo mundo fala hoje em dia no setor, quantos centes de libra-peso por libra-peso de Nova York. Quando eu olho lá na tela de Nova York, quanto é que está? Hoje eu olhei 20 centes, eu acho, 19 centes por volta de entre 19 e 20 centes de dólar por libra-peso no mercado futuro para março, para maio do ano que vem. Então, vamos falar um número de 20 centavos. Quanto que daria os R$ 95,00 se eu convertesse tudo? Aqui, eu preciso fazer uma série de considerações, porque a gente tem que assumir umas coisas. E no Brasil, hoje, está muito difícil de assumir certas coisas. Por exemplo, quanto é que é o dólar? Muito difícil dizer quanto é que está o dólar. Hoje, para falar a verdade, eu nem olhei, estava R$ 6,00 e pouco ontem. Eu coloquei 5,65, porque acho que R$ 6,00 está um pouco chutado, está alto. O mercado acha que tem que cair, eu não sei se vai cair, também não sei se vai subir. Se fosse o dólar a 5,65, os custos de exportação, que estão em torno de 65 dólares por tonelada, um prêmio do açúcar branco, porque quando eu falo R$ 95,00, é o custo de produzir uma saca de açúcar branco, o prêmio de qualidade de 95 dólares por tonelada daria 13,93, 14 centes por libra-peso. Ah, Oscar, então se eu fechar Nova York 14 centes, eu estou beleza, então está 20. Calma, se você fechar por 14 centes, você cobriu os seus custos. Mas espera aí, você não vai... É aquela situação. Se quebrar um caminhão seu, você não vai ter dinheiro para consertar. Então, esse é o break-even a esse dólar, a esses custos de exportação e esses prêmios. 14 centes. 20 centes é um preço bastante remunerador para as empresas. Quando a gente olha nos outros gráficos lá que eu mostrei, o preço médio, é o preço médio de açúcar e álcool, evidentemente. O etanol, eu falo muito álcool porque eu sou da velha geração, desculpa, gente. O etanol puxa para baixo esse custo, esse preço. Tá? O etanol aí que vocês podem ver, R$ 95,00 por saco, tá bom, porque o açúcar está 120, 130. Só que o hidratado a 2,80, já, né? É só olhar o preço que está, não está cobrindo muito. Ok? Então, essa é a ideia que eu tenho que passar. Cada um faça as contas. Isso aqui é uma ideia para cada um fazer a sua própria conta e ver qual que é o seu break-even no final. Aqui vai ter vários gráficos do custo total. De 95, vocês veem que o custo não está baixando muito, o custo, mesmo corrigido pela inflação, que é o de cima, é o histórico e o corrigido. Vocês veem que já chegou a ser 81, 82, está em 95. Está muito difícil de baixar esse custo
por conta de inflação, limites tecnológicos, essas coisas. Então, o custo, por conta disso, ele é sensível aos preços também, né? Quando os preços estão bons, os custos também aumentam um pouco, porque você tem que pagar cana mais cara, arrendamento mais caro, tá? Então, depois vocês olham aí, ó, custo agrícola, custo industrial, custo administrativo, em torno de R$10 sempre por saco, custo da cana de fornecedores. A cana de fornecedores também, historicamente, está ficando mais caro. Agora a gente está tendo que pagar também, a gente não, né? As usinas estão tendo que pagar participação no CBIOS para os fornecedores, então a tendência também é da cana de fornecedor ficar um pouco mais cara. E valores históricos abertos de todas as safras, tá? Para quem quiser depois pegar o final de semana aí e ficar olhando o número, tá? Eu agradeço muito a turma do DIB aí, da Andréia, o pessoal que me acolhe sempre muito bem aqui. E, se Deus quiser, a gente pode esperar um ano bom também para o ano que vem.